irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. É muito legal ver uma igreja repleta de homens aí de diversas faixas etárias, né? E isso é muito importante para a juventude, poder conviver com os homens mais experientes. Então, me alegro demais em ver assim, quando eu olho aqui, homens de diversas faixas etárias. Eu queria começar agradecendo aqui o pastor Fábio, o Moisés, pelo convite. A responsabilidade do que vai ser pregado aqui é minha, mas a culpa é do pastor Fábio, tá bom? Eu vou para Guarulhos, então depois vocês cobram ele lá. Deixa eu me apresentar rapidinho, meu nome é Rodrigo. Eu e a minha esposa, nós lideramos o Ministério de Adolescentes na primeira igreja batista em Cumbica, já há 10 anos. Então, por isso dos cabelos brancos aqui. E, recentemente, a gente assumiu o Ministério de Jovens, então orem por nós. Tá bom? Então, a gente lidera o Ministério de Adolescentes na igreja lá já há 10 anos e agora com a responsabilidade de liderar também o Ministério de Jovens. Certo? Apresentações feitas. Eu estava aqui ouvindo a pregação do Daniel e aí eu pensei em Provérbios 27:17, né, que fala assim que o ferro afia o ferro, né? E assim o homem afia o seu companheiro. Então é muito bom estar aqui numa reunião de homens, né? Vamos juntos afiar o machado aí para a gente poder enfrentar o mundo. E o tema é homens investindo no reino e na família. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? E os irmãos vão importante, né? Estava tomando café ali, acho que vai servir de ilustração aqui para a gente começar o nosso bate-papo, né? A gente estava tomando café e ali na sacada, lembrei de uma história. Falei, acho que eu vou tentar falar essa história aqui. Quem sabe os irmãos pegam e entendam o que eu quero dizer com essa ilustração que eu vou utilizar agora. Uma vez eu ouvi uma história de um rei, já que a gente está falando do reino, o rei sentado no seu trono, né, na sala lá, com uma empáfia, sentado e tudo mais. E aí entra um serviçal e fala, Senhor, Senhor, nós estamos sendo atacados, Senhor. Faça alguma coisa, nós estamos sendo atacados. O rei levantou, foi até a sacada, e aí a vista me lembrou dessa história, ele pôs a mão assim e falou, imagina, eles jamais acertariam alguém dessa diste. Por que eu estou contando essa história? Porque vocês ouviram aqui o Daniel falar sobre como que anda a situação da sociedade hoje. O irmão também ressaltou aqui como anda a situação da sociedade hoje. Os princípios do Senhor são atacados. E o homem que quer investir no reino tem que estar atento para essas situações, estar atento para a movimentação da sociedade, estar atento para esses ataques, para que possa proteger a sua família. Veja só, existe uma agenda e ela é propositiva, ela é intencional, ela tem método, ela tem objetivo. Essa agenda ataca a feminilidade das mulheres, essa agenda ataca as crianças, porque agora eles investem nas crianças, certo? Através da sexualidade, tentam desconstruir princípios que nós cremos, princípios bíblicos, com um objetivo. E também atacam a masculinidade. Então, essa agenda tem invadido, inclusive, muitas igrejas. E é por isso que a gente tem que estar atentos, como homens do Senhor, para esses ataques, para que a gente possa defender a nossa família. Muito tem se falado, por exemplo, sobre crise de masculinidade. Como o Daniel falou, é um problema um filme como o Top Gun 2. É um problema falar sobre masculinidade, sobre testosterona, sobre princípios do homem, sobre competitividade, sobre amizade, sobre honra, sobre hierarquia. É um problema. Então, muito tem se falado sobre crise de masculinidade, e essa é uma realidade que invade as nossas igrejas hoje. Homens são infantilizados, homens são efeminados hoje, homens são hipersensíveis e mimados. Homens frágeis físico e emocionalmente. É uma agenda de construção que quer desconfigurar o masculino do ponto de vista bíblico. E isso tem um propósito. Essa desconfiguração, ela gera uma disfuncionalidade dentro da família. A disfuncionalidade masculina acarreta no desenvolvimento de uma outra crise. A crise de liderança masculina no lar. Essa crise de liderança familiar, ela tem invadido as comunidades, como a gente viu. É muito normal hoje a gente ver
nos gabinetes pastorais, naqueles que lidam com aconselhamento, famílias procurando conselhos, como lidar com crises familiares e apontam a crise de liderança como um fator preponderante. Mulheres, elas reportam essa dificuldade nos seus lares, a falta do líder. Como eu disse, minha esposa e eu, a gente trabalha há 10 anos com adolescentes, e é triste, mas comum ver adolescentes sem referências no lar. Adolescentes que não sabem manusear a Bíblia, que não têm intimidade com a palavra do Senhor, adolescentes que não sabem orar, fora os problemas sociais que envolvem aquele adolescente, por essa dificuldade de uma referência masculina no lar. Meus irmãos, as famílias clamam por uma liderança masculina. Há um clamor por liderança masculina. Existe um padrão de liderança que é designada pelo Senhor através da sua palavra. E muitos homens têm negligenciado esse desígnio do Senhor. Mesmo alguns que se dizem cristãos conduzem as suas famílias de forma desleixada, contrárias à palavra de Deus, são omissos, não lideram de forma preconizada pelo Senhor, são opressivos nas suas relações, são líderes sem amor, submetem as suas famílias a um terrível convívio e a uma jornada de convivência cansativa, porque abdicam da sua responsabilidade de liderar. Jovens, aprendam isso. Liderar é um princípio que o Senhor nos incumbe como homens. E a gente precisa aprender isso juntos. Outros ainda sobrecarregam as suas esposas, e isso é muito comum a gente ver, pois eles delegam a responsabilidade de liderar espiritualmente a família às esposas. E aí a gente encontra um cenário de esposas sobrecarregadas, porque além de ter que lidar com as coisas da casa, ainda tem a obrigação de liderar os seus filhos espiritualmente. E isso gera também uma disfuncionalidade dentro do lar, porque os filhos ficam em confusão. Pense numa família como base da formação do indivíduo. Agora pense no indivíduo que é formado no âmbito de uma família assim, disfuncional. E é com base nessas coisas que a gente vai conversar. Eu também vou destacar 2 pontos aqui, conforme preceitos bíblicos, para a gente trocar uma ideia essa manhã. Mas eu queria deixar aqui uma frase, que eu vou repetir algumas vezes hoje. Homens que investem no reino e na família entendem que sua prioridade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e assumem a responsabilidade como líder espiritual do lar. Homens que investem no reino e na família entendem que a sua prioridade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e assumem a responsabilidade pela liderança espiritual no lar. Como homens que investem no reino e na família, nós vamos entender primeiro qual é a nossa prioridade, certo? O versículo de divisa aqui do tema que a gente vai trabalhar, de novo, Mateus 6, então, homens, embainhem as suas espadas, vamos ler aí Mateus 6, versículo 3, mais uma vez, e a repetição nos ajuda até a memorizar a palavra de Deus, isso é importante. Foi o mesmo versículo que o Daniel também usou aqui na sua pregação. Amém? Misericórdia? Aleluia. Vamos lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos ler juntos, a minha versão é NVI, mesmo se tiver uma outra versão aqui, o importante é o clamor e a palavra do Senhor sendo proferida. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Busquem, pois, em primeiro lugar... Amém. Meus irmãos, o que não é o reino? O que não é o reino? O reino não é uma espiritualidade falsificada sem Jesus. O reino não é a esperança utópica de falsas teologias, de falsas filosofias e de falsas ideologias. O reino de Deus não é encontrar conforto e satisfação naquilo que o mundo nos oferece.
Isso não é o reino. O que é o reino? O reino de Deus tem a ver com o próprio rei do reino. Tem a ver com Jesus. O reino de Deus é o reino dos remidos, dos resgatados, daqueles que foram tirados do poder do pecado. O reino de Deus tem a ver com Jesus, tem a ver com a sua missão, que é resgatar e restaurar. Esse é o reino de Deus. O reino tem uma mensagem. E a mensagem do reino não são apenas bons conselhos para serem reproduzidos. A mensagem do reino não é apenas uma mensagem sobre para onde iremos após a morte. A mensagem do reino é o evangelho do reino. A mensagem do reino é o que Jesus é. Jesus é o Deus conosco, o Emanuel. Amém? Essa é a mensagem do reino. A mensagem do reino é de que Jesus nos resgatou do poder e da culpa do pecado. É que nele nós encontramos o perdão, o abrigo, o consolo. Em Jesus nós podemos descansar. A sua morte, morte de cruz, nos reconciliou com o Pai. A mensagem é de que em Jesus nós temos vida nova. E a mensagem do reino é para agora, é para já, é para o presente. A mensagem do reino é que ele, Jesus, venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia, e ao vencer a morte, ele deu esperança para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O reino do Senhor é um reino de vida abundante, é um reino de justiça, é um reino de beleza, é um reino de paz, compaixão, é um reino de união, é um reino de adoração eterna ao Rei dos Reis. Essa é a mensagem do reino, essa é a mensagem do rei. Eu gosto de uma frase de um teólogo chamado Mark Discro, e ele fala assim: o reino já veio e está vindo. O reino já veio e está vindo. E ele fala que o reino é tanto uma jornada quanto um destino. O reino já veio e está vindo. Então o homem que investe no reino tem como sua prioridade o reino. O homem que investe no reino de Deus se compromete com o rei e com a sua missão. O homem que investe no reino se compromete com o rei e com a sua missão. E como a gente viu, a mensagem do rei é de levar a todos o seu reino, é de tornar o seu reino visível, um reino de resgate, um reino de reconciliação. Que tal começar pela sua casa? Que tal começar por nossas casas? Agora que a gente entendeu o que é o reino, qual é a sua mensagem, nós vamos para o segundo ponto. Importante, algo mais prático. Primeiro entender o reino e a sua mensagem. Agora algo mais prático. E eu vou repetir aquela frase. Homens que investem no reino e na família entendem a sua prioridade. A nossa prioridade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E esses homens que entendem a sua prioridade, agora assumem a responsabilidade como líderes espirituais da sua família. Estamos juntos? Amém? Então, meu irmão, assuma a responsabilidade de liderar a sua família. Como eu disse, nós homens somos chamados para liderar. Liderar a família é uma atribuição dada por o Senhor desde o Jardim do Éden para Adão. Então, não é uma escolha. Você nasceu para isso. Rapaziada, vocês nasceram para liderar. Abram sua Bíblia em 1 Coríntios 11, versículo 3. Amém? Misericórdia? Vamos lá. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo.
E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ser o cabeça do lar não significa que o homem deve governar a família apenas em questões relacionadas ao dia a dia, como, por exemplo, o sustento. Isso é uma atribuição nossa e a gente deve fazer isso com esmero. Mas não é só isso. Liderar o lar não é só concernente às coisas relacionadas ao dia a dia, ao funcionamento da família. Mas liderar o lar é fundamentalmente liderar a família espiritualmente. Por isso que é tão importante entender a prioridade. De que reino nós estamos falando? Que mensagem nós estamos falando? Porque às vezes nós, homens, confundimos e trazemos para dentro de casa conceitos que não são conceitos relacionados à palavra de Deus. Por isso que é importante uma reunião como essa, por isso que é importante revisitarmos textos como este e entender qual é a nossa prioridade como homens, para que a gente seja equipado para liderar as nossas famílias. Olha só, Paulo lista qualificações que deve ter aqueles que desejam assumir uma função de liderança na igreja. A gente vai ler esse texto. E ele destaca a importância espiritual da liderança no lar. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 3. Vamos dar uns rolezinhos bíblicos aí com a moçada. 1 Timóteo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. O homem é o cabeça na família, que tem Cristo como cabeça. A função de liderar a família é nossa, é uma atribuição, não é uma escolha. Amém? Acharam aí? Vamos lá. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Paulo lista 14 qualificações, alguns dizem 16, é que eu entendo aqui uma parte do versículo como uma continuidade. Né? Quando ele fala governar a própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, eu entendo como uma continuidade. Tá? Então Paulo lista 14 qualificações que deve ter o homem que deseja ocupar um cargo de liderança na igreja. 14 qualificações. Mas talvez você esteja pensando assim, o Rodrigão está meio maluco, né? Porque eu não tenho essa pretensão de liderar a igreja. Não tenho a pretensão de ocupar um cargo de liderança dentro da igreja. Esse não é o meu caso. Mas vejam que interessante. Antes de governar a igreja, esse homem que deseja ter um cargo de liderança, ele deve primeiro o quê? O que diz o texto? Governar bem a sua própria casa. Portanto, é um princípio que não é só para aqueles que desejam ter um cargo de liderança na igreja, mas é um princípio que é para todo o cristão. Governar bem a própria casa. Isso vem antes de querer pleitear um cargo de liderança na igreja. Governar bem a própria família. Então, se o homem ele não governa a própria família, como esse homem pode governar, por exemplo, a igreja? Essa é a ideia de Paulo. Essa é a primícia. Governar a própria família é um dever de todo cristão. Veja só, Paulo escrevendo para Tito, ele faz praticamente as mesmas reafirmações. Ele orienta Tito que agora deveria buscar líderes para tomar conta da igreja, como deveria ser as qualificações desse líder. Ele praticamente utiliza o mesmo princípio. Abra sua Bíblia em Tito 1. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6.
Aqui tem uma informação importante. Amém? Vamos lá. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É uma instrução de Paulo a Tito. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, vejam só. O presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos. Como é que está a sua versão aí? A minha está crentes. Crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Ter filhos crentes. Paulo destaca uma marca importante aqui, uma marca distintiva de quem governa bem o lar. Ter filhos crentes. Mas aí a gente pode pensar, mas quando o meu filho cresce, ele assume as responsabilidades por suas escolhas. É verdade. Mas como aquele que governa o lar, nós somos responsáveis de falar do reino em nossa família. É nossa responsabilidade instruir os nossos filhos nos preceitos do Senhor, falar do reino, das coisas do reino dentro de casa. É uma marca distintiva. Cada caso vai ser analisado pelos líderes da igreja, é verdade. Mas lembrem-se, um homem que não governa bem a sua casa não pode ser um líder da igreja. E é isso que Tito ressalta aqui. Veja o exemplo de Jó, por exemplo. Jó era um homem íntegro, era um homem temente a Deus. E mesmo ele tendo sobre si muitas responsabilidades, Jó investia em sua família. Jó sempre separava um tempo, e um tempo importante, para cuidar espiritualmente dos filhos. Abra sua Bíblia lá em Jó, vamos lá. Rolezinho bíblico. Jó 1. Primeiro princípio, entender qual é a prioridade. A nossa prioridade é o reino de Deus. Tudo bem? Primeiro princípio. Entendendo o princípio, que a nossa prioridade é o reino de Deus, o nosso segundo é assumir a responsabilidade pela liderança espiritual da nossa família, tá bom? Jó 1, de 1 a 5, olha só. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Então não foi o Rodrigão que disse, está na palavra de Deus. Então Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas. Olha só como a vida de Jó era bastante cheia de atividades, né? Algo que ele administrava. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem próspero. Era o homem mais rico do Oriente, diz a Bíblia. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com ele. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Meus irmãos, por que é importante a gente despertar para isso? Justamente voltando no ponto de que homens têm negligenciado esse fator de governar a sua casa com os princípios do Senhor. O homem como referência do lar é muito importante para a formação dessa moçada. Pensem novamente na família como um núcleo de formação do indivíduo. Jó nos dá um exemplo de um homem que tinha uma vida bastante corrida, mas ele investia tempo na sua família. Então não é por falta de tempo que a gente vai deixar de fazer isso com aquele que o Senhor nos colocou para cuidar.
A falta de tempo não pode ser uma desculpa para homens que querem investir no reino e na família. Já concluindo, nós precisamos assumir a responsabilidade de governar espiritualmente as nossas famílias. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Faça isso com alegria, faça isso com esmero, faça isso com sujeição ao Senhor. Assuma a responsabilidade de governar a sua casa com os preceitos do reino. Seja o líder espiritual da sua família. Governe olhando para Jesus. Ele é, moçada, Jesus é a nossa referência de masculinidade. Parem e pensem, por exemplo, qual é a referência dessa nova geração de masculinidade. É aquele perfil que a gente viu, homens frágeis, afeminados, incapazes de assumir responsabilidade. Olhe para Jesus como referência de masculinidade. E você, homem, olhe para Jesus como modelo de governante. Lidere como ele governou, assim como disse Daniel, eu reforço aqui. Seja um servo da sua família. Sirva a sua família. E comece com os princípios do reino. Fale do reino aos seus filhos. Converse com a sua esposa sobre o reino. Proteja a sua família. Ame a sua esposa. Interceda, ore, oriente os seus filhos. Seja um exemplo dentro do seu lar. Fale do rei, fale do reino com insistência. Comece sempre, meus irmãos, pelo que é mais importante: o reino de Deus. Ore, ame, ensine seus filhos, até que Cristo entre em seus corações e se torne um tesouro. Essa é uma frase de John Piper. Ore, ame e ensine seus filhos, até que Cristo entre em seus corações e se torne seu tesouro. Pense na família agora, com essas características. Que tem no seu seio um homem responsável, determinado a ser um exemplo dentro de casa, que tem como princípio o reino de Deus. Pense nessa família como base de formação do indivíduo, e agora pense no indivíduo que é formado numa família assim. O homem que investe no reino e na família entendem que a sua prioridade é buscar o reino em primeiro lugar. E assumem a responsabilidade de liderar espiritualmente o seu lar. Eu vou encerrar com um último versículo. Josué 24:15, é um versículo bastante conhecido. E Josué também é um exemplo desse homem que assume essa responsabilidade de liderar a sua família com os princípios do reino. Josué 24:15. Estou no tempo aí, Moisés? Acho que estou, né? A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Vamos juntos assumir esse compromisso de responsabilidade, de liderar as nossas famílias espiritualmente? Como ferro afia o ferro,
Vamos juntos assumir esse compromisso, entendendo que a nossa prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Se preocupe primeiro, meu irmão, com o que é importante, o reino de Deus. E as outras coisas, o Senhor vai acrescentar. Amém? Foi um prazer estar com vocês aqui essa manhã e eu quero encerrar orando com vocês mais uma vez. Então, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, podendo ouvir a sua palavra. É uma alegria ver, Pai, o despertar de homens que temem a Ti e querem aprender juntos os seus preceitos. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de nos colocar a par do que é importante, de nos fazer entender qual é a nossa responsabilidade, meu Deus. Que nós não vejamos isso como um peso, mas como uma alegria de poder ser referência às nossas esposas e filhos, levando o Teu reino a primeiro para o nosso lar. Desperta nos nossos corações esse entendimento, Pai. Nos ajude a encontrar referências para que a gente possa juntos aprender um com o outro nessa caminhada. Obrigado por entender que o Seu reino já está aqui e virá triunfante. Estaremos juntos um dia, Senhor Deus, reinando contigo pela eternidade, louvando e adorando o Seu nome. Nos capacite, Pai, nos abra o coração, nos abra o entendimento espiritual, para que a Tua palavra não seja só conceitos abstratos, mas que a gente possa compreender e colocar em prática, nesse compromisso que nós assumimos como homens hoje, de buscar em primeiro lugar o Teu reino e assumir a responsabilidade pela governança da nossa casa. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz. Oramos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe.